Novos desafios. Humberto Fabre pelo Espírito Geraldo Campos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Jesus nos disse que conheceríamos seus discípulos por muito se amarem. E é neste sentimento, de uns para com os outros, e de Deus para conosco, que está baseada a maior das leis que rege nosso universo, a lei de amor. Orlando, Joana, Jaime e tantos outros personagens, retratam esta bela realidade fraternal. Dando continuidade ao primeiro livro, Recomeçar a Viver, este segundo volume mostra a evolução de nossos personagens. Com certeza nos identificaremos com suas lutas, dúvidas, alegrias e esperanças. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Bom livro! Capítulo 1. Novos Ares. Quando a nave que nos servia de transporte sobrevoou a colônia Allan Kardec, para onde me transferia, Joana pediu que me aproximasse mais de uma das janelas do veículo. O sol já havia se posto totalmente, porém fiquei muito impressionado com a iluminação do local. O teto das casas e prédios era coberto de um material que lembrava o vidro, extremamente cintilante. As árvores, plantas e flores irradiavam uma luz suave que colaborava para a beleza do espetáculo. Algumas torres se destacavam em pontos importantes na paisagem, espargindo uma luminosidade tênue, de cor azulada, dando ao cenário uma característica celeste. A lua e as estrelas me deixaram maravilhado pela sensação de proximidade e brilho, como estivessem materializando as bênçãos de Deus para todos nós. Emocionei-me com a beleza e a bondade do Senhor da vida, que é só amor para com seus filhos, e em um átimo recordei de uma das lições de Jesus, registrada por Mateus em 6:28 da manhã menos 29, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Aterrissamos rapidamente e ao desembarcar, alguns amigos de Joana nos aguardavam. Deram-nos as boas-vindas, apresentando-se como trabalhadores coordenados por minha esposa querida. Entregaram-me um belíssimo ramalhete, vejam só, de rosas. Em seguida nos dirigimos para o bairro onde ficava a residência de Joana, minha nova morada. Durante o trajeto, fiquei impressionado com os jardins bem cuidados. O verde era salpicado de flores coloridas que irradiavam luzes específicas exalando um perfume agradabilíssimo que me embriagava os sentidos. Não resistindo à curiosidade perguntei: Joana, como se produz esse efeito tão encantador com as flores? Ela sorrindo, respondeu: Orlando, meu querido, as flores realizam o processo da fotossíntese como ocorre no planeta, porém, a grande diferença é que todas elas retêm também um pouco de luminosidade do sol, dando esse efeito belíssimo. E os telhados que pude notar, têm um brilho que impressiona. São construídos com uma tecnologia mais avançada cuja finalidade é a autossustentação energética das residências e oficinas de trabalho, colaborando também com parte da iluminação da cidade. As torres que você pode ver, possuem esses mesmos painéis solares fotovoltaicos que convertem a energia solar em energia elétrica. Na Terra, esse sistema também vem sendo cada vez mais utilizado, como você sabe, todavia, perto do desenvolvimento que alcançamos aqui, ainda são muito primários. Mas as descobertas ocorrem a cada dia, não é mesmo? Sim, Jo. Lembro-me do telefone que tínhamos no sítio que, comparado aos celulares que existiam quando eu estava ainda reencarnado, parecia peça de museu. Sim, é verdade. Veja, Orlando, chegamos. Emocionei-me novamente quando o carro que nos transportava estacionou em frente à casa. Era simples, sem muro ou cerca, com um jardim totalmente florido, uma entrada em pedras claras, cercada que estava de rosas brancas diminutas, extremamente perfumadas. Joana seguiu à frente enquanto eu ajudava a descarregar a pouca bagagem que trazia. Entrei e minha impressão inicial foi de que estava de volta ao lar. A decoração lembrava muito nossa casa no sítio, incluindo uma cadeira de balanço, onde adorava ficar nos momentos que nos sentávamos para conversar e falar sobre a vida. Minhas lágrimas insistiam em cair.
Lembrava-me de nossos momentos juntos, dos filhos ainda crianças, brincando no tapete da sala. Meu Deus, como o tempo havia passado sem que eu tivesse percebido que a felicidade é construída nos momentos mais simples. Joana aproximou-se e me abraçou, dizendo: Você continua sendo um coração mole, não é, meu querido? Também me lembro desses nossos momentos, exatamente por essa razão deixei algo semelhante à decoração de nossa casa aqui, deste lado da vida. Convidou-me para ver as demais dependências, todas com a mesma simplicidade, mas de extremo bom gosto. Orlando, agora que você conheceu nossa casa, diga o que achou. Estou sem palavras. Sinto-me realmente em meu lar. Então, vamos fazer uma refeição leve porque precisamos descansar. Amanhã irei apresentá-lo ao nosso coordenador da colônia, com quem já agendei uma rápida visita. Veremos que tipo de trabalho ele poderá oferecer para você. De acordo? Claro. Aprendi em minha colônia não só a trabalhar, mas também a bendizer a oportunidade que o Senhor nos oferece, de crescimento e exercício no bem. Como o trabalho ainda é considerado de forma distorcida por uma grande parcela das pessoas, não. Concordo. Por nossa vez, durante muito tempo agimos assim, não é? Para nós, o trabalho era sinônimo de inferioridade, isto por largo período de nossa história e depois o classificamos como forma de punição ou, simplesmente, o ganha-pão, quando ele na verdade é a alavanca para o progresso do espírito, fazendo com que saiamos de nós mesmos em favor do semelhante, quando inserimos o amor em tudo aquilo que produzimos. Amar o que se faz, é exercitar a caridade, porque o que produzimos desta maneira, irá gerar frutos saudáveis em favor de nós mesmos e do nosso próximo. Exaltando o valor do trabalho, Jesus nos ensinou: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5:17 da manhã. Capítulo 2. Surpresas. Levantei-me cedo e bem disposto. O sol estava nascendo, promovendo um espetáculo de beleza indescritível, possuía várias nuances de cores em tons que eu jamais havia visto. O ar puro da manhã invadia-me os pulmões, dando-me a impressão de renovação da vida a cada hausto. Cumprimentei o Criador de maneira singela e respeitosa: Bom dia, Pai. Agradeço pela vida, pela beleza da manhã e pelo amor que me sustenta, emanado por sua misericórdia. Enquanto me elevava em prece, pássaros multicores sobrevoaram minha cabeça produzindo pios, como se estivessem respondendo ao meu cumprimento ao Criador. Claro que muitos amigos meus que ainda mourejam na carne diriam: o Orlando depois de morto, pirou. Está agora achando que os pássaros respondem seu cumprimento e suas preces. Será que espírito perde a noção do que é uma simples coincidência? Coincidência foi uma palavra que tirei do meu dicionário. Seria muita pretensão acreditar que as leis universais funcionam por coincidências. É a velha presunção do homem, acreditando que se basta, dispensando o Senhor da vida, quando não o considerava uma criação bem-sucedida para controle de consciências. Tolos que somos ao imaginarmos que podemos tudo sem Deus. Como a última frase eu disse em voz audível, Joana, que se aproximava, perguntou sorrindo: Agora você deu para falar sozinho? Sabe, querida, às vezes costumo fazer isso, para ver se fixo mais as lições em minha mente. Tenho recorrido a essa técnica em várias oportunidades, pois muitas vezes sinto uma enorme dificuldade de concentração. Em uma das minhas consultas com o Dr. Jairo, ele explicou que minha dependência no álcool agrediu sobremaneira, não somente meu corpo físico, deteriorando a minha existência, como também ocasionou reflexos imediatos no perispírito, principalmente na região cerebral. Avisou-me que eu viveria estas dificuldades aqui na espiritualidade e também em minha próxima reencarnação. Se eu soubesse o que estava fazendo comigo! Quando os amigos tentaram me alertar para que não caísse de vez no despenhadeiro da dependência química, ri de todos eles, mal sabia que os risos de escárnio deveriam ser para mim mesmo, por minha pobreza interior. Orlando, o importante é que a situação de ignorância é passada. As sequelas são frutos de seu desconhecimento. O essencial agora é semear o bem conscientemente, onde estivermos. Lembra-se da parábola do semeador que Jesus nos deixou? Sim, lembro-me bem.
Hoje faço um esforço gigantesco para ser o terreno fértil, aquele que um dia produzirá bons frutos. Bem, meu querido, vamos tomar um café da manhã ligeiro, para que não nos atrasemos em nossa reunião na coordenadoria. A sede da coordenadoria não ficava muito distante de nossa casa. Já estava ficando acostumado com a ideia do nossa. Fomos caminhando. Durante o trajeto vi algumas crianças brincando, outras passeando com seus cãezinhos e as que estavam em idade escolar, vestiam uniformes e eram levadas para a escola por seus pais ou pelo ônibus escolar, que levitava. O ônibus Enion possuía rodas e utilizava-se de magnetismo, conforme os amigos de minha colônia já haviam me explicado. Naquele instante falei comigo mesmo. A vida nos traz cada surpresa. Fixando lições novamente, Orlando perguntou à querida esposa. Estava admirando o movimento da manhã, com crianças, animais, vida em família, transporte e tudo mais que me surpreende a cada dia. Você ainda irá estudar mais aprofundadamente a doutrina espírita aqui em nossas escolas e perceberá que estas informações todas já foram repassadas há muito para os nossos irmãos que estão reencarnados. André Luiz foi um dos grandes mensageiros pela psicografia de Chico Xavier, esclarecendo que a vida na Terra é cópia mal feita do plano espiritual. Nas aulas que frequentei em minha colônia, os professores já haviam adiantado alguns pontos da obra desse iluminado amigo. Porém, o foco central de nossos estudos estava voltado inicialmente para a codificação. Avisavam-nos que para estudar André Luiz, Emmanuel e outros, precisávamos nos aprofundar na codificação, que é a base, correto? Certíssimo, Orlando. Eu particularmente estudei a codificação para entender André Luiz e, depois de estudar André Luiz, compreendi em profundidade a codificação. A conversa estava tão agradável que não percebi que havíamos chegado à sede da coordenadoria tão rapidamente. O assistente do coordenador, que aparentava ter uns 60 anos, atendeu-nos muito polidamente. Bom dia, como estão? Estamos bem, obrigada, respondeu Joana. Já vou, coloque a luz em contato com o Sr. Augusto, nosso coordenador. Outra surpresa me aguardava. Quando entramos na sala, fomos recebidos por um jovem que aparentava no máximo 18 anos. Saudou-nos com alegria e respeito. Minha cara Joana, que alegria em revê-la. Senhor Orlando, é um enorme prazer conhecê-lo pessoalmente. Sejam muito bem-vindos. Nós é que agradecemos seu tempo, Augusto. Respondeu Joana enquanto nos acomodávamos em poltronas, conforme indicação de nosso anfitrião. Eu pensava com os meus botões. Meu Deus, é um menino. Orlando, meu caro, somente minha aparência é a de um jovem, na verdade já vivi muitas existências. Disse Augusto sorrindo, olhando para Joana e depois para mim. Pronto, eu mal cheguei e já estou dando os meus vexames. Aqui não se pode nem pensar. Respondi meio sem jeito. Não se preocupe com isso. Vamos ver o que podemos fazer pelo seu caso. Continuou bem-humorado. O Dr. Jairo enviou um relatório sobre sua recuperação e tempo de serviço. Vejo que você fez grandes progressos. Nem tanto, Sr. Augusto, bondade do Dr. Jairo e sua. De forma alguma, Orlando. Você tem se esforçado bastante e reconhecemos seu valor. Todo trabalho no bem, sob a inspiração de Jesus, será sempre nosso passaporte, nossa identificação para onde formos. Vejo aqui que você serviu nos caravaneiros e estou com uma vaga aberta para trabalho semelhante em nossa colônia. Você estaria interessado? Com toda certeza, Sr. Augusto. Muito bem, vamos deixar de formalismos porque, como você não desconhece, somos todos irmãos. Aparência física e idade não condizem necessariamente com evolução. Eu que o diga, Augusto, eu que o diga. Então, meu amigo, a posição que se encontra em aberto é a de dirigente. A pessoa que estava com essa responsabilidade está em preparação para a volta R ao planeta. É necessária a reencarnação para todos nós, como você bem sabe. Dirigente, eu, Augusto, acredito que não tenho esse preparo. Só fui um simples assistente. Todos nós um dia temos que enfrentar desafios maiores. Somente recebemos a responsabilidade quando estamos preparados emocionalmente para ela.
Não se preocupe, pois você será devidamente treinado antes e terá pessoas experientes trabalhando contigo. Eu estava boquiaberto. Esperava algum trabalho mais simples e Augusto depositava em mim uma confiança enorme. Não tenho como agradecê-lo. Espero que eu não o decepcione com a minha inexperiência. Você não é homem de decepcionar ninguém, estou certo, Joana. Às vezes um pouco turrão, mas trabalhador. Joana levantou-se seguida por mim e nos despedimos, agradecendo o trabalho e pelo tempo que o coordenador havia nos cedido. Ela deveria seguir diretamente para suas atividades diárias, cuja responsabilidade era administrar um dos departamentos na área específica de miniaturização perispirítica, no centro de reencarnação. Quando saímos estava para formular a pergunta, quando Joana falou, já sei. É só um menino. Você também? Aqui todo mundo lê pensamentos. Todo mundo não, alguns. Sorrindo continuou. Augusto é um menino na aparência, mas já se encontra na direção da colônia há mais de 50 anos. Como o próprio Rodrigo, que você conhece bem, esta é a aparência que ele conservou de uma das suas reencarnações, onde mais progrediu em seu processo evolutivo. Foi ele um dos tantos meninos cristãos que desencarnou no circo romano, quando da perseguição iniciada por Nero. Devemos considerar que a dinâmica do espírito influencia diretamente o perispírito. Recorda-se de Sócrates, mente sã, corpo são? Incrível mesmo, via muito mais pelo outro lado as questões das deformações e coisas assim. Porém, meu querido, o trabalho voltado para o bem não é só a garantia da felicidade, mas da juventude também. Percebi, Joana, que você realmente remoçou muito mais. Ficou mais bonita. Orlando, uma coisa que você nunca fez bem, foi elogiar. Você vê como estou mudado? Pelo menos tentando. Enquanto Joana se dirigia ao seu trabalho, retornei ao lar para fazer algo que tinha aprendido a amar ainda mais. Tratar da terra e do jardim. Capítulo 3. O Centro de Resgates. No dia seguinte, recebi pelo meu comunicador, uma mensagem do Sr. Alberto, assistente da coordenadoria, com todas as informações relativas aos procedimentos da minha apresentação ao meu novo trabalho, assim como os nomes dos componentes da equipe e o local do curso que deveria participar. Dirigi-me imediatamente para o Centro de Resgates, conforme o texto indicava, onde poderia encontrar o grupo com o qual iria trabalhar. Apresentei-me e fui encaminhado para uma das salas do enorme complexo. Quando entrei, uma jovem me recepcionou. Bem-vindo, Sr. Orlando. Meu nome é Thalita. Sou uma das assistentes da Legião de Jesus, como nosso grupo é conhecido. Muito prazer em conhecê-la. Recebemos ontem no final do dia a comunicação da coordenadoria, informando sobre sua chegada e já providenciamos sua inscrição para o treinamento necessário. Excelente. Obrigado. Você poderia me informar um pouco mais sobre o centro? Com certeza, Sr. Orlando. Somente Orlando, por favor. Nosso complexo abriga um hospital, espaço para preparação de servidores e uma escola de aprendizes do Evangelho. Podemos, se o senhor, digo você quiser fazer uma visita em alguns destes locais que mencionei. Sim, seria muito bom para ir me familiarizando. Thalita, onde estão os outros membros de nossa equipe? Nosso grupo tem um total de 20 assistentes. Quando não estamos em operação específica nas zonas de dor, trabalhamos no hospital, nas escolas ou no centro de preparação de servidores. Nosso dirigente está se preparando para o reencarne, e Miguel está dirigindo nosso grupo até que você esteja pronto para assumir a posição. E por que razão o Miguel não assumiu diretamente? Não tem ele experiência suficiente? Sim, tem. Todavia, Miguel irá casar-se com uma moça de outra colônia e vai transferir-se de residência. Mas até que você esteja suficiente preparado, ele estará à sua disposição e fará parte efetiva do treinamento. E você, minha jovem? Quais são suas atividades no grupo? Serei sua assistente direta, além de fazer parte das incursões. Sou uma das legionárias. Por favor, não se ofenda com minha pergunta, mas uma jovem como você costuma ir para as regiões de dor? Claro, por que não iria? Por ser mulher e ter a aparência de uma jovem? Não, absolutamente.
Perdoe-me, é que o local é deveras complicado, por vezes até violento. Ela sorriu e respondeu. Mas Golias caiu com uma pedra lançada pela atiradeira de David, não foi? Isso foi. Orlando, já constatei que as preces, o pensamento equilibrado e firme atuam melhor do que qualquer atiradeira, produzindo um efeito incrível que sempre nos surpreende. Você gostaria de visitar nosso local de trabalho? Como pode ver, temos este salão com uma divisória para guardar nossos equipamentos, trajes e tudo o mais que necessitamos para o nosso trabalho de resgate. Agora vamos visitar o complexo. À medida que caminhávamos ou utilizávamos de esteiras rolantes, ficava admirado com as dimensões do lugar, com o cuidado dispensado aos mínimos detalhes e com a grande movimentação de trabalhadores. O pátio interno do complexo era gigantesco, com jardins esplendorosos, onde muitos pacientes caminhavam assistidos por enfermeiros dedicados. Visitamos também a ala jovem, onde a maioria dos pacientes apresentava idade entre 15 a 25 anos, no máximo. Thalita, sempre solícita e como verdadeira guia, me posicionava a respeito de cada departamento. Esta área é exclusiva para os nossos jovens irmãos, como você pode notar. Todos eles foram resgatados das zonas de sofrimento e desencarnaram por meio da dependência química ou em situações geradas por ela. Infelizmente, por métodos violentos, ligados a cobranças realizadas por seus fornecedores, que na grande maioria das vezes, cobram o devedor com a moeda da vida. Sim, eu sei, costuma ser trágico. Orlando, esse é o nosso trabalho. Somos nós os responsáveis por resgatar os irmãos dependentes nas zonas inferiores. Por vezes trazemos inclusive aqueles que os vampirizam. Geralmente não possuem nenhuma noção do que fazem. Bem, teremos mais tempo para falarmos sobre o assunto. Podemos agora retornar e marcar sua apresentação ao time todo e ao responsável pelo centro de resgates. Pode ser amanhã? Sem dúvida, será excelente. Vou verificar a possibilidade de o Dr. Luiz recebê-lo, está bem? Sim, obrigado. Retornamos à nossa sala e, enquanto Thalita fazia algumas ligações, comecei a pensar como as coincidências realmente não existem. Iria trabalhar, tão logo estivesse pronto, com dependentes químicos. Como Deus nos coloca realmente onde possamos aprender mais e sermos úteis. Recordei da situação do Jaime e Rosângela. Um dia reencarnaríamos juntos para buscar resolver problemas delicados em relação à dependência química. Enquanto eles estavam sendo tratados para que pudéssemos recebê-los como nossos filhos em nossa colônia, eu teria a chance de poder trabalhar com outros irmãos que viviam esse mesmo drama. Sem falar das pessoas que estavam tendo a oportunidade de conhecer. Gente incrivelmente boa e voltada para o trabalho do amor. Eu mal havia chegado e já estava me sentindo em casa diante de tanto carinho. Realmente algumas pessoas nós conhecemos por conta própria, outras Deus coloca em nosso caminho. Agradeci ao Senhor da vida e a Jesus a oportunidade do serviço no bem, tão necessário para o meu aperfeiçoamento e crescimento espiritual. Lembrei-me naquele momento do distinto codificador do Espiritismo, cuja colônia na qual me encontro, leva seu nome, Allan Kardec. Quanto trabalho foi realizado por ele em apenas 12 anos. Do lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, até seu desencarne em 31 de março de 1869, quanta realização em favor do semelhante. Em apenas 12 anos ele materializou entre nós, o Consolador prometido. Logo, a pergunta que eu me fazia era: quanto tempo vou levar para me reformar intimamente? Capítulo 4. Entrevistas e apresentações. Com a reunião marcada por minha assistente, no primeiro horário da manhã, apresentei-me ao Dr. Luiz, responsável geral pelo centro de resgates. Recebeu-me de forma muito cordial e sem nenhum formalismo. Orlando, bom dia, como está a vida do meu mais novo amigo? Espero que bem. Com um gesto simpático, convidou-me a sentar em uma cadeira em frente à sua mesa. Dr. Luiz, eu não poderia estar melhor. Agora desfruto da companhia de minha esposa, tendo um lar. Logo receberemos o meu filho e a filha que adotamos pelo coração, assim que se encontrem recuperados.
Recebi as informações de nossa coordenadoria a respeito desse agradável cometimento, além de sua ficha de trabalho, interesse pelo estudo e seus avanços em relação ao quadro de dependência instalado em sua última existência física. Ficamos satisfeitos com o esforço que você tem feito para efetuar as mudanças necessárias. Acredito que você traz um currículo vencedor. Bondade dos amigos, doutor. Sou apenas uma pessoa necessitando de apoio e trabalho. E confesso que apoio é algo que não tem me faltado. Quanto às questões relativas ao trabalho, nós nos encarregaremos disso. Completou sorrindo. Trabalho aqui não falta. Você naturalmente irá passar por uma fase de treinamento intensivo, antes de ir para as incursões. Miguel irá auxiliá-lo, conforme você já deve ter sido informado. Estarei aqui sempre que precisar. Aliás, meu amigo, amanhã terá em I acento agudo SIU a sua primeira aula. Como o curso será pela manhã, no período da tarde, você poderá prestar serviços de acompanhamento aos nossos internos, cuja patologia é a dependência química. O que me diz? Posso contar contigo? Com certeza, doutor. Para mim é uma honra poder servir. Agradeço a oferta generosa. Agradeça a Jesus, Orlando. Ele é que nos permite a oportunidade do serviço. Levantei-me estendendo-lhe a mão para não tomar mais do seu tempo porque sabia por informações recebidas de Joana no dia anterior de suas responsabilidades diante de todo o complexo do centro. Saindo, fui diretamente para a sala da Legião de Jesus, onde seria apresentado para todo o grupo. Fui recepcionado por Miguel, que transmitiu as boas-vindas em nome de todos. Foi me apresentando para cada membro do grupo, declinando nome e tipo peculiar de atividade tanto nos serviços das incursões, bem como nas dependências do hospital. Curioso para mim foi a idade, ou melhor, a aparência de muitos deles. Porque sobre idade já havia aprendido bastante com o Rodrigo e o Augusto, nosso coordenador da colônia, que as aparências literalmente enganam. Todavia, tinha à minha frente vários jovens, sendo 8 rapazes e 5 moças, incluindo minha assistente direta, Thalita. Miguel não aparentava mais de 30 anos e os demais estavam em faixa etária variada. Alguns pareciam ter mais de 50, outros mais de 80. Porém, seus semblantes demonstravam energia, vivacidade e experiência. O time todo, incluindo-me, perfazia o número de 21 integrantes. Tínhamos pessoas de todas as profissões, enfermeiros, um médico, pedreiros, policial e jardineiros, onde eu estava no momento incluído. Após as apresentações, sentamo-nos e Miguel fez uso da palavra. Orlando, posso tratá-lo de você? Deve. Muito bem. O nosso grupo, como você foi inicialmente informado, é responsável pelos resgates nas zonas de dor e sofrimento. Seu atendimento está voltado especificamente para os nossos irmãos dependentes químicos. Todos nós já fomos devidamente treinados para esta tarefa. Atualmente, quando não estou em serviço de incursão, participo como um dos instrutores do treinamento que você irá participar. Especializei-me nos chamados momentos críticos, quando o grupo pode passar por contratempos no resgate de algum irmão nosso. Contratempos, Miguel? Sim, por vezes, as entidades que escravizam nossos irmãos desencarnados em condições de extrema inconsciência, pela utilização das chamadas drogas pesadas, álcool e até mesmo alguns tipos de estimulantes energéticos, para servirem aos propósitos mais mesquinhos que se possa imaginar, são usados como vampiros em processos obsessivos, parasitando de forma inconsciente as chamadas vítimas. Chamadas vítimas. Como você não deve ignorar, a realidade é que todo processo obsessivo tem na sua maioria 2 pacientes, correto? O primeiro é o enfermo da vingança, e o segundo sofre a patologia da culpa. Vítimas, Orlando, somos de nós mesmos. Do nosso egoísmo, do orgulho e da nossa intransigência. A associação com mentes enfermas é mera questão de sintonia. Semelhante sempre irá atrair semelhante. Isso é magnetismo puro. O ímã e a limalha demonstra-nos um ponto básico da vida ensinado pelo mestre: procura e acharás. Acredito piamente nisso, Miguel. Bem, feitas as apresentações, caso você queira fazer alguma pergunta para os componentes do grupo, fique à vontade.
Não será necessário neste momento, Miguel. Somente quero agradecer a todos, colocando-me à disposição como mais um trabalhador, sem a intenção de ser aqui, chefe de quem quer que seja. Aprendi muito em minha última experiência na colônia em que residia a diferença entre ser um simples chefe e um líder. Estaremos todos trabalhando juntos porque somos, antes de tudo, irmãos em Deus e a tarefa pertence na realidade a Jesus. Somos seus simples auxiliares. Sabia que o grupo interrompera suas atividades normais em virtude da reunião que fora marcada. Não querendo tomar mais o precioso tempo de serviço, convidei-os a uma prece e encerramos a reunião com os meus agradecimentos a todos. Talita trouxe-me um aparelho parecido com um tablet que aceitava comando integral de voz e trazia o texto falado e escrito, de acordo com o interesse do usuário. Continha várias informações sobre as atividades dos Legionários de Jesus, onde eu teria a honra em iniciar minha participação. Capítulo 5. Conhecendo um pouco mais. Ao final do expediente retornei para casa caminhando. Queria observar melhor a nova colônia, suas construções, jardins floridos e verdejantes, lagos e canais em vários locais, que traziam ao ambiente um aspecto tranquilo e agradável. Várias aves, muitas garças, patos e outros animaizinhos menores compunham um cenário que emocionava. As estruturas eram muito diferentes da colônia onde eu vivera anteriormente, pois era uma cidade de pequeno para médio porte, onde tinha estado todo o tempo, depois que fui resgatado em um posto de socorro. A chamávamos também de colônia, porém, sua localização, tamanho e objetivos, eram voltados muito mais para um complexo hospitalar de grande porte, apesar de possuir uma praça central e alguns outros detalhes que tornavam o ambiente bem aconchegante, dentro do possível. Quando cheguei em casa, Joana já me esperava com um delicioso caldo quente de legumes que me restabeleceu prontamente. Conversamos sobre o dia de trabalho, narrei as novidades sobre o curso e as atividades que desempenharia. Teria treinamento específico pela manhã, durante 30 dias, 6 vezes por semana, trabalho no hospital na parte da tarde, na mesma quantidade de vezes e 2 aulas noturnas no curso de Evangelho. Se eu queria movimento, não poderia reclamar. Ouvi a respeito de seu trabalho no centro de reencarnação, um pouco da sua rotina e quando foi possível, disse-lhe que gostaria de conhecer alguns detalhes sobre a estrutura de minha nova morada, como exemplo, abastecimento, população, moradia, enfim, aspectos mais relevantes. Orlando, nossa colônia conta hoje com uma população aproximada de 120 mil pessoas, tendo uma estrutura de abastecimento descentralizado em 10 postos para facilitar o atendimento do consumidor, que paga tudo o que consome em bens e produtos, com a moeda horária, cujo registro é realizado em nossos aparelhos de comunicação. Certo número de horas dá direito a você pagar a prestação da casa, comprar alimentos e assim por diante. Nosso sistema de locomoção é feito por veículos coletivos que têm o custo assumido pela colônia. É mais um serviço prestado pela nossa administração, bem como os outros relativos à educação, manutenção para o conforto do lar, como água e esgoto, uma vez que a energia elétrica que utilizamos é a solar, conforme você já observou. Para a realização dos pagamentos das compras efetuadas, basta aproximar o seu comunicador das leitoras existentes em qualquer ponto de venda. Não necessitamos de pessoas para fazer trabalhos de controle, como caixas ou assemelhados. Todos que aqui vivem conhecem muito bem a lei de retorno e ninguém possui interesse em lesar a administração pública ou privada. Muito parecido com a terra, não? Completei sorrindo. No entanto, todos nós estamos a caminho, Orlando. Não esperemos que a natureza dê saltos no processo evolutivo. Mas é cada dia maior o nível consciencial dos espíritos que estão vivendo na crosta ou em qualquer dimensão relativa ao planeta. Jesus plantou a semente do Evangelho há pouco mais de 2000 anos, aguardando pacientemente para que um dia tenhamos a sua RVOR do amor produzindo frutos. O problema está em querer exigir mais do que a natureza pode dar. Ninguém evolui contra a própria vontade. O Senhor sabe respeitar o nosso tempo e se não estivermos interessados em realizar mudanças importantes no tempo que nos é dado, seremos encaminhados para outras paragens, mais adequadas à nossa evolução.
O universo é a nossa morada e poderemos nos transferir para outros globos, para desta maneira, podermos exercitar nossas virtudes em período mais dilatado. Porém, o ponto a ser observado é que estamos abrindo mão da oportunidade de sermos promovidos com os demais que nos ombreiam na presente caminhada. Teremos então que repetir processos que poderiam ter sido totalmente superados. E só Deus sabe o grau de dificuldades que estaremos nos impondo frente a esta atitude. Não é assim com o aluno negligente. Por vezes, ele não só terá que repetir o ano, como encontrará dificuldades maiores quando necessite ser transferido de escola. Acima de tudo, o que vige no universo é o profundo respeito do Criador para com a criatura, e em sua justiça magnânima dá-nos o livre-arbítrio para desta maneira fazermos o que acharmos razoável, porém nos responsabilizaremos na medida de nossa conscientização. Lembremo-nos do ensinamento de Jesus, registrado por Lucas, XI, 47, porque a todo aquele, a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. E com o livre-arbítrio, não é assim. Trata-se de verdadeiro patrimônio concedido por Deus que usamos de acordo com a nossa conveniência. Com o dinheiro, dá-se também o mesmo, que em si, não é bom nem mal, porém traz o resultado exato daquilo que fizermos dele. O mesmo dinheiro que promove a lágrima pode enxugá-la. Você tem razão, Joana. O que temos feito para nós com o nosso livre-arbítrio, tanto individual como coletivamente? Conhecimento no mundo não nos falta para vivermos mais respeitosamente. Respeito para com o próximo, para com a natureza, sendo no final, respeito para conosco mesmos. No entanto, o interesse costuma falar mais alto. Sim, cada um colhe o que semeou, nem mais nem menos, só o necessário para a sua evolução. É a lei da justiça divina atuando em nossa consciência. Podemos enganar a muitos, incluindo a nós mesmos, mas chega um dia que a nossa consciência desperta e entramos no gozo do bem ou na necessidade de repararmos o que fizemos equivocadamente. Estava tarde e nossa conversa ia animada. Joana lembrou-me que meu expediente começaria muito cedo e seria o primeiro dia. Era preciso descansar um pouco. Capítulo 6. Estudo e trabalho. Iniciamos o curso com um número total de alunos que não ultrapassava uma dezena. Recebemos em nossos tablets as informações relativas aos pontos a serem examinados. Durante a primeira semana, os assuntos tratados estavam voltados aos aspectos do perispírito. As influências recebidas da alimentação, dos químicos utilizados, inclusive de medicação regular, cuidados ou descuidos ocorridos durante a existência, os exercícios praticados e que obtiveram bons resultados, pensamentos positivos e negativos e suas consequências, enfim, uma aula de anatomia do perispírito. As aulas eram ministradas em manequins que pareciam ter vida, de tão perfeitos que se apresentavam. Neles era possível analisar o funcionamento dos órgãos, danos e benefícios gerados em cada um deles por atitudes corretas ou inadequadas. Víamos também a questão dos primeiros socorros, curativos e suturas emergenciais por equipamento que lembrava o laser no planeta, anestésicos e alguns outros medicamentos necessários para serem utilizados durante nossas incursões de resgate. Eu saía da aula por volta da 1h da tarde e, após o almoço, seguia para o trabalho de acompanhante de enfermos que já se encontravam em condições de deixarem seus leitos. Meu trabalho era auxiliá-los nas caminhadas ou no transporte até as poltronas e bancos nos jardins do hospital para que pudessem espairecer um pouco, conversarem e mais para o final da tarde, tomarem um pouco de sol. O lanche era servido pelos acompanhantes em locais cobertos com toldos onde ficavam mesas e cadeiras confortáveis. Comecei a acompanhar Antônio, ele era muito jovem e se apresentou como Tom. Disse-me que era o seu nome de guerra. Belo rapaz, desencarnado aos 22 anos de idade. Havia sido resgatado há pouco mais de 7 meses. Ficara na zona de dor por 1 ano. Loiro de olhos verdes e pele extremamente clara, parecia um típico descendente de italianos demonstrando excelente educação. Depois de acompanhá-lo por quase uma semana, começou a narrar-me parte de sua história. Sabe, Sr. Orlando. Me chame de Orlando por favor. Claro, como preferir.
Sou filho único de pais muito bem-sucedidos. Ambos trabalhavam em uma grande corretora de valores que papai herdou de meu avô. A família dentro desse ramo de atuação sempre teve ótimos resultados financeiros. A vida para mim nunca apresentou grandes dificuldades, pois tinha tudo o que queria: roupas, viagens, dinheiro, e até um belo carro quando completei meus 18 anos. Nas baladas, eu era aquele que às vezes, muitas delas, aliás, bancava a conta. Em todos os locais que eu frequentava, era tratado como um rei porque sempre fui simpático e educado no tratamento e as minhas gorjetas eram sempre generosas. Estudava, ou melhor, levava a faculdade na flauta, porque sempre tive uma memória excelente. Bastava assistir a aula ou ler as lições uma só vez e registrava tudo. Que beleza, Tom! Mas sabe como são as coisas? Estava sempre com muito dinheiro porque mamãe na sua bondade e no seu amor desvelado dividia comigo sua conta bancária. Não foi responsabilidade dela os meus equívocos porque sempre fui orientado, inclusive pelo meu avô, a ser moderado nas despesas. Mas eu arranjava desculpas o tempo todo para continuar gastando bem. Como o senhor, digo, você sabe, dinheiro mal gasto atrai muitos amigos do mesmo tipo. Sempre. Pois é, um dos caras que eu havia conhecido há uns 15 dias, chamava-se Leandro. Na balada em que eu comemorava meu aniversário de 22 anos, fui apresentado pelo Leandro a uma branca, que disse ele ser a coisa mais maravilhosa que já havia experimentado. Perguntou se eu não queria cheirar. Eu que já estava maluco de tanto energético com vodka, cheirei um montão daquilo e fiquei alucinado. Você acabou tendo uma parada cardíaca ou algo assim, Tom? Antes tivesse. Foi coisa pior. Fiz umas brincadeiras com a garota que estava com ele, de tão maluco que estava. O cara me estranhou e veio tirar satisfação. Não precisou muito para a coisa ficar pior. Senti um impulso incrível para agredi-lo e parti para cima. Dei-lhe um soco tão violento em sua boca que acabei quebrando uns 2 dentes dele. O cara cuspiu de lado e sacou de uma automática e o fim você já pode avaliar. Recebi o impacto dos projéteis que me queimaram a carne. Tão logo me vi no chão, levantei-me sentindo-me estranhamente leve e parti para cima dele novamente. Mas fiquei intrigado com o fato de que apesar de socá-lo, ele parecia não sentir nada. Peguei-o pelo pescoço querendo esganá-lo e seu único gesto foi o de alargar um pouco a gola da camiseta, nada mais. Com ele, estavam 3 tipos muito estranhos, que se puseram entre nós dois, como se fossem seus guarda-costas que me amarraram com um cabo que parecia ser de aço e disseram: agora o otário vai ser nosso empregado. Começaram a me levar para os locais que o Leandro comprava e distribuía a sua branca, e depois de pouco tempo, me venderam para um grupo que utilizava gente recém-desencarnada e inconsciente para trabalhar puxando carroça, como verdadeiros animais. Fiquei nessa situação até conseguir fugir e ser encontrado por um dos grupos de resgate. Pelo que recebo de orientação, minha recuperação é excelente, por estar lúcido em curto espaço de tempo. Situações como a minha, costumam ser mais demoradas para recobrar a capacidade de discernir e, assim por diante. Sim, é verdade, mas o mais importante agora é que você se recupere e participe de um dos cursos disponíveis de esclarecimento e possa em breve tempo ser útil na comunidade, não é? Tipo, recuperar o tempo perdido? Não, Tom, aproveitar melhor o tempo de agora em diante, certo? Sim. Porque parece que desperdicei uma boa quantidade de anos, não foi? Aproveitemos a lição. O importante, meu jovem amigo, é que transformemos tudo em lições valiosas para o nosso aprimoramento. Como dizem costumeiramente, não adianta chorar o leite derramado. O melhor a fazer é limpar o que caiu e colocar mais no copo para não ficarmos lamentando e perder a oportunidade de apreciar a bebida. Eu mesmo gastei muito tempo também, lamentando o passado, esquecendo-me de viver o presente e criando sérios comprometimentos em relação ao meu futuro. Todos nós nos equivocamos, Tom, porque ainda somos aprendizes da vida em qualquer idade. A conversa está boa, mas já é hora de entrarmos porque está ficando tarde e você precisa de um banho e se preparar para o jantar e a medicação da noite.
Depois que deixei o meu amigo em seu quarto despedindo-me, ele falou: "Obrigado por ter me ouvido, Orlando. Valeu mesmo. Sou eu que agradeço, porque quem ouve mais, aprende mais também", respondi sorrindo. Capítulo 7. Momentos de lazer. Naquela noite eu estava livre, sem o compromisso das aulas de evangelização. Resolvi ligar para Joana e convidá-la para passear um pouco no centro de nossa colônia. Quando sugeri o passeio, ela respondeu: "Você não gostaria de ver um filme?" Filme. Não sabia que a colônia pudesse ter um cinema também. É um cinema ao ar livre. As projeções são feitas em um espaço da Praça Central. Boa ideia. Passo pelo seu trabalho para apanhá-la. Vou a pé para me exercitar um pouco e apreciar os jardins no caminho. Faz bem, meu querido, até já. Era realmente de admirar o cuidado que a administração tinha para com tudo. Pisos e calçadas bem cuidadas, sinalização adequada e uma limpeza impecável. O ar puro invadia os meus pulmões, recheados que estavam pelo perfume de flores, muitas que começavam a abrir no final da tarde. Cheguei relativamente rápido no local de trabalho de Joana, que já me aguardava na porta. "Olá, minha querida, está aí faz tempo?" "Não. Acabei de sair. Você quer ir caminhando até a praça ou prefere o coletivo? Caso você não se incomode, podemos ir a pé. Acredito que não nos exporemos a riscos", disse por minha vez sorrindo. "Só seremos expostos à beleza da natureza e à educação das pessoas que encontrarmos no caminho", disse Joana por sua vez. "É realmente interessante andar pelas ruas, minha querida. As pessoas fazem questão do cumprimento e são extremamente educadas." "Claro, Orlando. Aonde começa a caridade se não no exercício da boa educação? Muitas pessoas acreditam que para fazer o bem, tem-se que estar vinculado em alguma entidade beneficente ou então em momentos especiais, quando a prática do bem é questão de postura. Jesus nos ensinou exatamente isso: procurarmos fazer ao próximo o que queremos que ele nos faça. Ensinava ele o princípio básico da ação e da reação. Você tem razão, Joana. Se observássemos a nossa postura diante das pessoas, aprenderíamos mais e daríamos chance para que a vida nos respondesse de forma cada vez mais amorosa. Um simples cumprimento e um sorriso produzem maravilhas, Orlando. Você pode imaginar Jesus sendo descortês com o semelhante? Nunca. Porque ele era a bondade e o amor por excelência e particularmente Joana. Adoro a pergunta de número 625 de O Livro dos Espíritos, que Kardec faz com o brilhantismo que lhe é peculiar: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Sintetiza o que temos de mais sagrado para seguir, não, Orlando? Sem dúvida nenhuma. Com a conversa boa e a paisagem maravilhosa, chegamos à Praça Central, cuja decoração discreta e de bom gosto procurava valorizar os jardins e a bela fonte que trabalhava a água produzindo efeitos lindíssimos ao som suave de música clássica. Depois de uma volta, compramos um suco e pipocas. Não resisti um comentário após pagar ao bom homem o suco e as pipocas. Joana, os nossos amigos que ainda estão na dimensão física, se pudessem ver essa cena, ficariam no mínimo horrorizados. Provavelmente o comentário seria: aonde já se viu? Agora defunto come pipoca. Nós dois rimos muito. Chegamos ao local da projeção, onde cadeiras confortáveis estavam posicionadas em C e assento agudo R culo. No centro havia um espaço respeitável com uma espécie de palco elevado em alguns poucos centímetros, com uma estrutura que suportava equipamentos que pareciam ser de projeção. Quando já me preparava para lançar minha pergunta, Joana falou: onde está a tela, não é? Meu Deus, não dá nem para acabar de pensar que a resposta é automática. Completei sorrindo. Trata-se de um sistema de projeção que em breve tempo nossos irmãos do planeta terão, pelo menos, domínio parcial. Espere que o filme comece. Você sabe qual é o tema? Será sobre uma passagem de Jesus. Veja, já estão ligando os projetores. As primeiras cenas produziram em mim uma profunda emoção porque era um diálogo entre José, Maria e Jesus quando menino. Ele falava para os pais sobre a beleza da vida, do amor, de Deus.
Não somente o diálogo nos emocionava, mas a técnica de projeção em si. Era como se estivéssemos fazendo parte da cena sem que interferíssemos. No treinamento que Rodrigo me inscrevera antes de iniciar as minhas atividades nos Caravaneiros, quando me encontrava na colônia que residia antes, já havia experimentado algo semelhante, mas aquilo para mim era espetacular pelo ineditismo. O corpo de Jesus exalava um perfume natural e suave. Seus olhos tinham uma luz maravilhosa, que refletiam o amor de seu coração pela humanidade inteira. Seus gestos suaves davam-nos a impressão de um maestro regendo a orquestra da vida e sua voz parecia cantar o que estava sendo dito. Não contive a emoção, aliás, podia ver as pessoas mais próximas completamente emocionadas. O enredo incluía também suas conversas com João, seu primo e precursor, mostrava o estilo de vida da época, a situação política, religiosa, usos e costumes. Uma verdadeira obra-prima, trabalhada como um documentário, entrecortado com diálogos de alguns personagens. Não senti o tempo passar. Ao término da sessão, o relógio já havia corrido quase 2 horas. Joana abraçou-me emocionada também e vendo os meus olhos avermelhados depois de tantas lágrimas derramadas pela beleza do espetáculo, perguntou-me: "O que você achou, Orlando? Emocionante, não?" "Sim, muito. O problema é a projeção ser ao ar livre porque esta brisa traz uma quantidade enorme de ciscos que fazem os olhos lacrimejarem muito." "É verdade, meu querido. A culpa toda são dos ciscos que sempre insistem em cair nos seus olhos. Interessante que eles caem sempre nos dois ao mesmo tempo." "E você não acredita em mim, Joana?" Perguntei meio sem jeito. Capítulo 8. Em treinamento. Depois de uma semana de aulas teóricas, iniciaríamos o treinamento prático. Cabines especialmente construídas para esse tipo de atividade traziam, de forma virtual, todos os aspectos do ambiente a serem enfrentados, incluindo a temperatura, odores, vibração ambiente e movimentação de pessoas. Em muito se assemelhavam aos cockpits, cabine de pilotagem para treinamento de pilotos de aviões. Porém, tudo parecia tão real que chegava mesmo a impressionar. Usávamos um capacete que aumentava ainda mais a sensação de realidade. A simulação da caminhada era realizada por uma espécie de esteira que deslizava em todas as direções, apresentando um terreno difícil e por vezes com inclinações severas. Todos os alunos ficavam interligados formando uma equipe de trabalhadores. Em meu caso o treinamento era diferenciado, pois os exercícios recebidos eram para o dirigente do grupo. A excursão simulada seria para uma zona distinta onde encontraríamos irmãos desencarnados pela dependência química, principalmente pelo crack. Começamos a caminhada em direção ao local previamente designado, sentíamos a dificuldade para respirarmos, em virtude da atmosfera densa e escurecida. A sensação era de queda vertiginosa, imprimindo uma velocidade descomunal, dando a todos a sensação de estarmos caindo em um abismo. Vez por outra recebíamos pelo fone no capacete a orientação de Miguel que eu reconhecia pelo timbre de voz. Em determinados instantes, a comunicação sofria interrupções breves, parecendo apresentar problemas de estática. A sensação de realidade era realmente impressionante. Logo depois da rápida descida, estacionamos em um local escuro onde se ouviam gritos de revolta, de dor e palavras extremamente impróprias. Começamos nossa caminhada, quando Miguel orientou-nos a ligar nossos bastões luminescentes, com o mínimo de luz para não agredirmos nossos irmãos necessitados e principalmente não chamarmos a atenção sobre nosso grupo. Nossa tarefa era resgatar uma pobre irmã que se encontrava inconsciente e servia de animalha para alguns de seus verdugos. Estava presa a pesadas correntes que lhe envolviam braços e tórax, limitando-lhe os movimentos da cintura para cima. Aproximamo-nos cuidadosos e fomos encontrar-a lá adormecida ou anestesiada, em uma entrada escavada na terra que mal cabia uma pessoa agachada. Falava frases totalmente desconexas como se estivesse sob forte efeito químico pesado. Às vezes, iniciava um choro entrecortado por gritos ou gargalhadas. A meu pedido, um dos componentes de nossa caravana aplicou-lhe sedativo que lhe produziu sonolência profunda. Podíamos perceber pequenos espasmos em seu corpo.
Pusemos a pobre irmã em uma das macas e começamos a retirá-la sem qualquer oposição. Parecia que vivíamos um sonho real diante da perfeita e admirável tecnologia. De repente, apareceram 3 criaturas enormes trajando mantos e capuzes negros. Além disso, usavam coletes e espécies de munhequeiras com pontas de metal que davam a impressão de serem agulheiros projetados dos corpos daqueles irmãos infelizes. Assustei-me com a presença do trio e senti um calafrio que subiu pela minha coluna, arrepiando minha pele. Um deles com voz rouca e um tom extremamente ameaçador dirigiu-se a mim, perguntando: "Quem é o chefe desse bando?" "Sou eu o responsável, senhor." "Não sou chefe, somente um simples trabalhador de Jesus com a responsabilidade da direção." O sujeito começou a gargalhar, seguido dos outros 2 gigantes. "Você é o dirigente, simples trabalhador de Jesus?" continuou gargalhando de maneira sarcástica. Olhando para os outros com ar de chacota, disparou: "Ele não é mesmo uma gracinha? Vamos acabar logo com esses ladrões. Eles vêm aqui enquanto estamos fora para roubarem a nossa mercadoria. Mostrem a eles quem somos." Imediatamente 2 deles avançaram em minha direção, cada um portando uma espécie de tacape. Quando toquei no bastão de gás que carregava na cintura, senti um golpe tão violento em minha cabeça que o meu capacete voou longe. A dor que eu senti foi tamanha que estatelei no chão. Ouvi gritos dos demais companheiros que começaram a fugir em debandada, quando senti que o mais forte deles, aquele que houvera se posicionado como o chefe dos outros 2, agarrou-me pelo pescoço dizendo: "Agora você vai morrer, infeliz." Senti o peso do seu corpo assim como de suas mãos que tentavam me sufocar. No desespero, lutava para tirar a criatura de cima do meu corpo enquanto tentava inutilmente proteger o meu pescoço com uma das mãos. Em som alto, ouvi: "Parem a projeção." A projeção que para mim era real, desapareceu rapidamente e as luzes se acenderam dentro das cabines. Quando levantei pude divisar rostos tão assustados como o meu. Miguel se apresentou na tela perguntando: "Por favor, cada um de vocês relate o que sentiu. Vou chamar um de cada vez." À medida que os participantes faziam seu relato, confesso que me senti bastante incomodado. Ao fim, Miguel encerrou a aula, dispensando os alunos e me chamando para conversar. "Orlando, o que você achou da experiência? Não poderia ter sido mais real e ao mesmo tempo mais constrangedora para mim, ao me ver no chão da cabine. Tive a impressão de serem reais todas as situações experimentadas. Só não entendo como a operação saiu do controle e em frações de segundos fui atacado. Onde foi que eu errei?" "Meu amigo, não se culpe. A culpa somente enfraquece o espírito e nos faz perder a possibilidade de encontrarmos soluções para nossos pontos que ainda são frágeis. O que ocasionou o fracasso na missão foi inicialmente o medo que transformou uma formiga em um elefante. Digo isso porque o medo nos hipnotiza a ponto de acreditarmos que uma projeção possa ser real. Muitos obsessores, quando atuam nas suas chamadas vítimas, usam do medo delas próprias e com o recurso da hipnose fazem que vejam e sintam aquilo que é simples projeção de suas mentes doentias. Vale sempre lembrar que não existe obsessão sem que encontremos em ambos, obsessor e obsediado, elementos de vingança e culpa. Realmente, Miguel, fiquei envolvido pelo medo. Mas havia um recurso inicial que teria evitado a perda do controle da situação. Qual? A prece, Orlando, a prece. Recurso divino da criatura para a integração completa com o Criador. A prece nos fortalece, reduzindo o receio e criando uma atmosfera de paz e confiança. Se não temos a fé devidamente alicerçada em nosso íntimo, tememos tudo que surja à nossa frente de maneira desafiadora. Porém, ao recorrermos ao recurso santo da oração, podemos nos fortalecer na ligação com Deus que imediatamente nos supre do necessário, principalmente nos momentos mais delicados que atravessamos em nossas vidas. Quem ora exercita a fé porque busca Deus, e quem busca o Senhor, fica fortalecido no seu amor por assimilação vibratória. Somos deuses conforme Jesus nos ensinou.
Quando entramos em contato com Deus, nossa natureza divina liga-se a Ele imediatamente da mesma forma que o rio converge para o mar e depois de poucos instantes, não conseguimos mais separar suas águas, ou seja, um do outro. Imediatamente, Orlando, diante do seu vacilo, o grupo absorveu-lhe a vibração de receio e entrou em pânico. Quando lideramos não somos mais responsáveis somente por nós mesmos, mas por aquilo que proporcionamos aos nossos liderados, sejam situações felizes ou infelizes. Lembrei-me imediatamente de Rodrigo e os caravaneiros. Quando a situação estava mais delicada, ele recorria à prece ou nos alertava de imediato para que também o fizéssemos. Miguel, confesso que me esforçarei ao máximo para internar a valiosa lição em meu coração. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Orlando, você não precisa agradecer a mim e sim a Deus, que sempre nos proporciona a sagrada oportunidade de servir. Concluindo, convidou-me. Vamos ao hospital porque o trabalho nos espera. Capítulo 9. Jaime e Rosângela. Todas as noites, depois do expediente ou das aulas de evangelização, eu e Joana nos reuníamos para a visita virtual aos filhos do coração que continuavam em tratamento intensivo, após a experiência do desenlace traumático. Pelo vídeo, podíamos observá-los e acompanhar sua recuperação. Ao passarmos as mãos na tela, era possível senti-los, como se pudéssemos tocá-los por meio de nosso pensamento, ao mesmo tempo, sentíamos a vibração que ambos emitiam. Tinha-se a impressão de segurarmos os bebês em nossos braços. Depois de nossas preces, conversávamos com Joaquim pelo vídeo, buscando mais informações a respeito do estado de saúde dos nossos pacientes queridos. Joana sempre atenta iniciava a conversa com o amigo da minha antiga colônia. Joaquim, meu querido, como tem passado? Bem, minha cara, e vocês? Nós estamos bem, obrigada. Por favor, diga-nos como vão os nossos bebês. Eles estão melhorando a olhos vistos e especialmente hoje, tenho uma ótima notícia para transmitir a vocês, deverão receber alta e a transferência para a sua colônia, dentro de 60 dias, aproximadamente, segundo o último relatório do Dr. Jairo. Graças a Deus, Joaquim. Eu e Joana dissemos em uníssono. Que notícia maravilhosa, meu amigo. Prepararemos o enxoval, berços, carrinhos e tudo o mais para Recebe e Luz. A alegria de voltar a ser mãe é uma bênção divina em minha vida, você sabe disso. Não vou ser mãe Joaquim, mas pai de gêmeos. Disse por minha vez, entre sorrindo e já com os olhos marejados pela emoção que nos envolvia a todos. É uma alegria para todos nós realmente, meus amigos. Quando quiserem vir, saibam que as visitas estão liberadas. Sendo assim, Joaquim, iremos no próximo domingo. Respondi. No dia seguinte, depois do nosso trabalho, iniciamos as compras dos itens básicos para nossos gêmeos. O sistema de nossa colônia permite que compremos os produtos com pagamento parcelado, caso a quantidade de créditos não seja suficiente. Tudo muito semelhante àquilo que eu conhecia na Terra, com a exceção de que não precisamos pagar juros para nada. A alegria nos contagiava. Estávamos mais remoçados, pois os sentimentos atuam no perispe e acento agudo rito proporcionando uma resposta muito rápida, influenciando não somente o corpo como também nossa disposição. Bons pensamentos produzem equilíbrio, saúde e jovialidade, enquanto as emissões de rancor, mágoa, enfim, desequilíbrios do ser, geram enfermidades que são também rapidamente somatizadas. É a beleza da vida, dando a cada um segundo as suas obras, conforme ensinou Jesus. Eu e Joana, principalmente ela, transpirávamos felicidade, como se a situação de sermos pais estivesse ocorrendo pela primeira vez em nossas vidas. Começamos a traçar planos em relação à decoração do quarto, disposição dos berços, vibrando com uma alegria indescritível. A semana passou depressa e nos preparamos para a curta viagem à minha antiga colônia onde poderíamos rever amigos, conversar um pouco com o pessoal, matar a saudade de tanta gente boa. Fomos desta vez em um tipo de veículo aéreo de menor tamanho, suficiente para o transporte de 5 pessoas. Lembrava um avião, porém com asas muito curtas e uma cauda onde se posicionava o propulsor. Foi uma viagem confortável.
Quando chegamos fomos recepcionados por Rodrigo e alguns amigos dos caravaneiros que foram nos dar as boas-vindas. Depois dos cumprimentos, nos dirigimos para o centro de terapia intensiva onde estavam nossos bebês. O centro estava muito movimentado, por ser domingo e muitas pessoas acorrerem ao local para as visitas aos seus entes queridos. Dirigimos-nos à sala de Joaquim, onde nos aguardava também o Dr. Jairo. Depois dos cumprimentos, Dr. Jairo quis saber como eu estava de casa nova, como andava a minha adaptação. Relatei-lhe minhas atividades deixando-o bastante satisfeito com a minha dedicação. Suas palavras sempre eram de estímulo para todos. Sua atitude positiva era contagiante. Passados alguns minutos, fomos convidados para vermos os gêmeos. Meu coração batia aceleradamente. Quando chegamos próximo das câmaras dos bebês, a emoção me envolveu. Ambos dormiam serenos, bem acomodados e Rosângela chupava o dedinho. A cena nos comoveu a todos. Eu e Joana tínhamos os olhos úmidos e nos abraçamos naquele instante. Diante da beleza daquela imagem, eu disse: aí está a bênção de Deus materializada para nós, não é, Joana? Sem dúvida, Orlando. O Senhor nos abençoa depositando seus filhos, nossos irmãos em nossas mãos. Sua bênção é a que se materializa na confiança que Ele tem naqueles que se candidatam a serem pais. Dr. Jairo, virando-se para nós, disse: fiquem um tempo com as crianças. Aguardaremos vocês na sala do Joaquim. Saíram os 3 amigos enquanto eu e Joana começamos a orar agradecendo o presente divino que se encontrava à nossa frente. Capítulo 10. Dura realidade. Retornamos à sala de Joaquim onde os amigos nos aguardavam. Sentamos e o nosso anfitrião serviu-nos um delicioso chá de frutas e alguns biscoitos. Joaquim era um especialista quando se tratava de fazer as misturas para o seu chá. Joaquim, os seus predicados estão cruzando fronteiras, você sabia? Joana, esse Orlando é incorrigível. Arrematou sorrindo. Verdade, meu amigo. Na colônia, o Miguel já me perguntou se eu tinha tomado alguns dos chás que você prepara. O Miguel, como vai indo ele? Bem, vai se casar, sabia? Sim, soube. Vai se mudar para a colônia que a noiva reside, não é? Sim, é uma pessoa especial. Está trabalhando dedicadamente no meu treinamento. Em breve serei um dirigente de um dos grupos de resgate, o Legião de Jesus. Claro que não serei um dirigente como o Rodrigo, com quem aprendi muito. Orlando, digamos que não ensinei nada, somente apresentei novos caminhos para servir Jesus. Foi você quem fez as opções e, de acordo com o seu esforço pessoal, pode conquistar mais essa oportunidade. Rodrigo arrematou sempre muito modesto. Está bem, se você insiste, meu amigo. Saiba, no entanto, que você é um ótimo apresentador de novos caminhos, mas também, um estímulo constante para que possamos trilhá-los. Após uma pequena pausa, Joana dirigiu-se para o Dr. Jairo, perguntando: doutor, por favor, diga como vai a Vera. Como está o seu tratamento? Joana, Vera encontra-se em tratamento intensivo desde que foi internada. Seu quadro teve alterações pouco significativas. O consumo de substâncias químicas, as mais diversas, produziu um processo de alienação acentuado, danificando significativamente conexões neuronais em seu cérebro. Deverá ser submetida à cirurgia reparadora em algumas semanas. O caso requer muito cuidado. O senhor acredita que ela poderá recuperar seu estado total de consciência? Se puder, em quanto tempo isso poderá ocorrer? Uma boa parte sim, ela recuperará. Mas, creio que teremos pela frente algo em torno de 2 a 3 anos. Como você já me havia relatado, a sua reencarnação se dará daqui uns 5 anos, correto, Joana? Sim, doutor. Muito bem, desta maneira serão 2 anos de convivência com a Vera e 5 anos com os gêmeos, perfeito. Sim, após esse período, eu e Orlando reencarnaremos e estaremos nos casando com aproximadamente 20 ou 22 anos. Receberemos os gêmeos primeiro, Vera se reunirá à nossa família 2 anos depois, será a nossa caçula. Vejam vocês, está praticamente tudo programado e eu entro só como marido. Falei por minha vez.
Não é bem assim, meu querido. Esse é um plano inicialmente traçado, que será apresentado a você tão logo esteja mais avançado. Mas você não entrará como meu marido e sim, como meu amor. Ah, bom, agora eu vi alguma vantagem nisso. Completei sorrindo. Doutor Jairo, antes que encerremos nossa visita, é possível irmos até o local onde Vera está internada? Com toda certeza, Joana. Querem ir agora? Sim, se estiver bem para o senhor. Fomos até a unidade onde Vera se encontrava. Estava instalada em uma câmara e dava-nos a impressão de ter um sono agitado. Joana nos convidou para uma prece em favor não somente de Vera, mas também dos demais internos daquela unidade. Fizemos o Pai Nosso, e ao término, Vera estava menos agitada. Porém, não era difícil perceber que seus sonhos eram desconexos, atormentados. Ao sairmos do ambiente, foi o Dr. Jairo que tomou a palavra. Vera não foi uma suicida direta. Desencarnou tentando livrar-se da agressão eminente dos 3 rapazes, desequilibrou-se e caiu da varanda onde se encontrava. Sua condição de suicida indireta prevalece pelo uso equivocado do livre-arbítrio com o envolvimento com drogas e suas consequências. Comprometeu sua existência no auge da juventude e talvez o desencarne, apesar de prematuro e traumático, tenha isentado sua vida de maiores desatinos. Como todos nós sabemos, ela estava para vender os próprios filhos e terminaria se afogando nas drogas e na bebida. Sua vida seria encurtada por suas decisões imaturas, de qualquer maneira. Às vezes o que acreditamos erroneamente ser injustiça divina, quando uma reencarnação se finda tão cedo, nada mais é do que a bênção da proteção de Deus, isentando o espírito de processos mais traumáticos. Bem, o que sabemos da justiça de Deus no plano que nos encontramos, não é pessoal. O Senhor está coberto de razão, doutor. Precisamos aprender muito ainda, disse Joana. Doutor, qual o grau de comprometimento que eles poderão ter em seus reencarnes? Jaime, Rosângela e Vera? Precisaremos de um pouco mais de tempo para este diagnóstico, porém, creio que Jaime e Vera serão os mais comprometidos, tendo déficits sensíveis na zona cerebral. A dependência de vocês que serão os pais, será acentuada. Rosângela, por sua vez, terá um grau de lucidez muito maior. Como será mais capacitada, poderá auxiliar na criação dos irmãos. Tenho mantido algumas conversas mais técnicas com alguns colegas médicos, especializados no processo reencarnatório de sua colônia, Joana. Ao que me parece, eles tentarão aliviar ao máximo a situação dos nossos queridos internos, no entanto você conhece bem o ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. É condição máxima da justiça em nós mesmos, apesar da misericórdia divina atuar diretamente sempre nos trazendo o refrigério. Eu estava emocionado e reparei que os olhos de Joana lacrimejavam discretamente. Em meu trabalho, tenho pouco acesso às informações referentes ao caso dos nossos 3 futuros filhos, porém sempre é difícil quando ouvimos uma observação mais balizada como a sua, doutor. Não fiquei interrogando os médicos responsáveis em nosso centro de reencarnação para não ser inconveniente, porém, acompanhando casos semelhantes, sabia que seria uma situação delicada ao reencarne dos nossos queridos. Entendo, Joana. Sinto ser portador direto de notícia desagradável. De forma alguma, doutor. Creio sinceramente na bondade divina sendo manifesta através de corações amigos como o seu e tenho plena convicção que o Senhor da vida nunca nos faltará, inclusive através do socorro de todos vocês. Com certeza, minha amiga, disse Joaquim, adiantando-se na resposta. Rodrigo aproximou-se também e nos abraçamos todos, bastante emocionados. A hora estava já um tanto adiantada e tínhamos que voltar para a nossa colônia. Despedimo-nos dos amigos na certeza de que o Senhor nos assiste através daqueles que nos amam. Capítulo 11. Coração de Mãe. Nossa viagem de retorno à colônia Allan Kardec foi rápida e confortável. Ao desembarcarmos nos dirigimos para casa, porém, no caminho alguns pensamentos não me deixavam tranquilo. Chegamos em casa e depois de arranjarmos alguns poucos itens, Joana percebendo a minha preocupação, iniciou o diálogo.
Orlandinho, vejo que você está aflito com os desdobramentos relativos ao futuro de nossos filhos. Sim, Joana, sabemos as dificuldades inerentes a estes processos. As crianças necessitarão de nossa atenção quase que integral e sofreremos o preconceito que é mantido na sociedade. De forma velada, mas ainda verdadeiro. Natural que seja um tanto difícil. Mas Orlando, Jaime, Rosângela e Vera, são espíritos que estão envolvidos há um bom tempo conosco, direta ou indiretamente. Essas ligações não atendem ao acaso, que sabemos muito bem, não fez parte das leis divinas. Sendo assim, já obtive algumas informações referentes a Rosa acento circunflexo Ingela e Vera, que apesar de terem reencarnado em outras famílias são pessoas ligadas ao Jaime, que por sua vez, teve suas experiências com você no passado, não foi? Sim, é real. Como você deve saber, fui um fornecedor de matéria-prima para os negócios dele. Respondi. Então, no final, sempre precisamos terminar o serviço que começamos ou refazer quando abandonamos por irresponsabilidade ou inconsciência. Joana ponderou e deu continuidade. Seja como for, já contatei parentes desencarnados e também os reencarnados, através do desdobramento do sono, de nossas duas futuras filhas para que nos auxiliem no tentame de trabalharmos esses corações, que de alguma maneira se envolveram não pelo amor, e sim, pelo equívoco da ilusão. E como eles reagiram ou estão reagindo? Pela situação de dor que a dependência química impõe, não somente para aquele que está envolvido diretamente, mas também para familiares, parentes e amigos, sempre encontramos resistências por parte de alguns deles, que se justifica via de regra, pelo pouco entendimento. Em geral, dizem-se cansados de insistirem no trabalho em favor de pessoas que não se esforçam o suficiente em deixar a dependência que se impuseram. Muitos alegam que os nossos irmãos dependentes ou são fracos de caráter ou displicentes com aqueles que os amam. Não entendem que estamos tratando de uma enfermidade, um verdadeiro câncer, cuja metástase é rápida e extremamente mortal. Que essas criaturas não precisam só do médico e por vezes da internação, mas acima de tudo do apoio do amor. Porém, Orlando, não é sempre assim. Corações dedicados e não necessariamente esclarecidos dentro da problemática, voluntariam-se para trabalhar em favor daqueles que amam. Geralmente são as mãezinhas que se posicionam em primeiro lugar e acabam sendo verdadeiros exemplos de dedicação, movimentando o sentimento dos mais encastelados em suas posições. Um dia, entenderemos e aplicaremos a lição de Jesus em nossas vidas e o amar ao próximo como a nós mesmos, será realidade entre nós. Concordo. Aqueles que estão mais sensibilizados pretendem visitar Rosa acento circunflexo Ingela e Vera. Perguntei. Sim, vou marcar uma visita buscando contemplar o horário que seja mais conveniente para contarmos também com a presença daqueles que se encontram reencarnados. As mãezinhas das nossas queridas Vera e Rosângela estarão conosco quando desdobradas pelo sono do corpo físico. São ainda relativamente jovens e extremamente dispostas a nos ajudar. Ah, quanto amor têm as mães em seus corações não, Joana? E, a propósito, quando faremos essa reunião? Vou conversar com os meus superiores para preparar todos os detalhes e precisarei da ajuda direta sua e de seu grupo para buscarem nossas irmãs, as mães atuais de nossas futuras filhas quando estiverem desdobradas pelo sono. Sei que posso contar com você, não é? Evidente que sim, minha querida. É impressionante sua capacidade de organização. Sempre foi de sua natureza organizar tudo e, eu por minha vez, sempre um bagunceiro contumaz. Pois é, Orlando, tem certas coisas que não mudam mesmo, nem depois da desencarnação. Ela completou sorrindo. Capítulo 12. Convidados. Joana não demorou para acertar os detalhes referentes à data e horário da reunião, tanto com as mães reencarnadas como também com parentes e amigos desencarnados das nossas futuras filhas, Rosa acento circunflexo Ingela e Vera. A querida esposa solicitou-me para que eu e meu grupo nos responsabilizássemos em buscar as mãezinhas das duas moças, quando estas estivessem no desdobramento natural do sono, para dessa forma, participarem da reunião. Apesar de ter concordado imediatamente, achei por bem falar com Miguel a respeito.
Sabia da sua experiência na condução da Legião de Jesus e, como estava ainda em treinamento, sua presença e liderança seria para mim muito instrutiva e útil. Conversamos após minha aula daquele dia onde explanei os detalhes referentes à proposta de Joana e da necessidade que teríamos em contar com o apoio de todos em nossa futura jornada reencarnatória. Miguel, sempre solícito, disse-me: Orlando, iremos com muito prazer acompanhá-lo na empreitada. Vamos acertar os detalhes necessários para acompanharmos as duas senhoras ao local do evento. Miguel, eu não gostaria de sua companhia apenas, mas da sua liderança, porque ainda não me sinto suficientemente seguro para comandar a legião. Sei que não se trata de trabalho de resgate, porém, nunca se sabe o que podemos encontrar. Sossegue, homem. Será uma excelente oportunidade para você. Um teste mais simples do que nos campos de dor, será uma aula prática, fora das cabines. Nada como o ambiente real, com vibrações e emoções verdadeiras dos envolvidos, para avaliarmos nossas reações e controle emocional. Não se preocupe, tenho certeza que você será muito bem sucedido. Está certo, vou certificar-me dos detalhes, dia, horários etc. Recebi de Joana todas as informações necessárias, repassei para o Miguel e Thalita que se encarregou de acertar os detalhes para nossa incursão. Noite do evento, encontramo-nos no aeroporto de nossa colônia para nos deslocarmos até o endereço das nossas irmãs. O veículo de transporte aéreo tinha acomodações para 40 pessoas e espaço suficiente para nossos equipamentos. Tinha o formato parecido com um ônibus ou um charutão, como nós apelidamos esse tipo de veículo aéreo. Ele nos levaria a uma grande cidade do interior de São Paulo. Chegamos rápido e desembarcamos próximo à residência dos pais de Rosângela. Ao chegarmos à casa simples, porém bem cuidada, verificamos cercas eletromagnéticas, protegendo o local. Miguel acionou uma espécie de campainha próxima ao muro e fomos recebidos por uma entidade muito simpática, aparentando uns 80 anos de idade. Miguel tomou a iniciativa. Boa noite, senhora. Boa noite, saudou-o a simpática matrona. Meu nome é Miguel, somos da Legião de Jesus e viemos buscar a mãezinha da Rosângela para a reunião que se iniciará daqui a algumas horas. Já fui informada, sou a avó de Rosângela. Chamo-me Cândida e, caso seja possível, irei com vocês. Minha filha Isabel está repousando um sono tranquilo. Encontra-se desdobrada e pronta para acompanhá-los. Vejo, senhora, que a residência possui defesas importantes, geralmente constituídas pelo hábito da prática do evangelho no lar. Sim, meu filho, Isabel passou a frequentar uma das casas espíritas de nossa cidade. Lá fazia assistência espiritual à distância, para a dependência química de Rosângela. Aos poucos, meu genro começou a acompanhá-la e decidiram implantar o evangelho no lar. Eu, meu marido, alguns familiares e amigos que já se encontram conosco na dimensão espiritual, frequentamos com regularidade as reuniões. Muito bem, podemos convidar Dona Isabel para nos encaminharmos à residência da mãe de Vera. Claro, só um instante. Surgiram as duas senhoras. Dona Isabel aparentava não mais do que 50 anos e estava lúcida em seu desdobramento. Cumprimentou-nos respeitosamente, informando-nos que seu marido não estava muito bem de saúde naqueles dias, razão pela qual não poderia nos acompanhar. Pela medicação utilizada, seu desprendimento do organismo físico ficara um tanto comprometido. Ele decidiu em ficar de repouso. Miguel apresentou-as a todos e quando me apresentou como o futuro pai de Rosa acento circunflexo em Guela, ambas ficaram emocionadíssimas, o que nos tocou profundamente. As lágrimas de uma mãe são gotas de amor materializadas diretamente do coração. Colocamos-nos a caminho. A casa da mãe de Vera distava a apenas 2 quilômetros, razão pela qual resolvemos ir a pé. Próximo do local, Miguel me orientou. Meu amigo, você assistiu nossa chegada e abordagem na casa de Dona Isabel. Agora é a sua vez de comandar os procedimentos. Ficarei com a mãe e a avó de Rosa acento circunflexo em Guela um pouco mais distante para que você organize tudo sem minha interferência. Certo, Miguel, farei o meu melhor. Leve um bastão de luz com você. Use-o se tiver necessidade.
Estarei aqui aguardando. A mãe de Vera chama-se Lucinda e deverá estar desdobrada quando da sua chegada. Caso não esteja suficientemente pronta, aplique-lhe um pouco de relaxante para facilitar seu desprendimento. Apesar das instruções de Miguel, confesso honestamente que naquele momento, senti um frio na barriga, na expressão comum que eu me utilizava quando encarnado. Chegamos à residência de Dona Lucinda e percebi que não havia defesa de natureza alguma. A porta em nossa dimensão encontrava-se entreaberta. Por medida de precaução, como o nosso grupo era grande, solicitei que 10 dos nossos legionários cercassem a casa, para evitar qualquer situação embaraçosa. Eu entraria com mais 3 companheiros. Todos portavam bastões de luz, caso fosse necessário alguma medida emergencial. Entramos calma e respeitosamente, chamando por Dona Lucinda. Como ela não se apresentou, fomos até seu quarto onde com certeza poderíamos encontrá-la. A cena inicial foi lamentável. Seu marido não propriamente dormia, mas encontrava-se totalmente desacordado, anestesiado que estava pela quantidade de álcool ingerida. Exalava vapores alcoólicos de seu centro de força gástrico, em grande quantidade, o que era sugado por 2 entidades, que se apresentavam totalmente alcoolizadas. Uma terceira entidade, de aspecto agressivo, mas um tanto mais sóbrio, acuava Dona Lucinda em um canto do quarto. A pobre senhora orava segurando um terço na mão, porém sem muita certeza nos benefícios da prece. Imediatamente ocorreu-me um pensamento, em relação sua postura diante da oração. Como a prece, esse veículo sublime de ligação criatura-criador é tão negligenciado por tantas pessoas. Aproximei-me um pouco mais, quando fui percebido pela entidade, que se virou, e exalando um hálito fortíssimo de álcool, perguntou: "Quem é você e o que quer aqui? Saia imediatamente antes que eu o coloque para fora, junto com os seus amigos, de quem também não tenho medo. O Senhor não precisa se preocupar conosco porque não viemos buscar nada do que lhe pertence, se é que algo aqui seja de sua propriedade." Disse por minha vez. O homem ficou colérico. Alterado que estava pelo álcool, partiu em minha direção, sacando de uma faca que trazia na cintura e gritando: "Vou furar você e cortá-lo todo, maldito invasor. Você sairá daqui em pedaços." Tive que agir rápido e dirigi o bastão de luz na direção de seu rosto. Quando o acionei, um clarão intenso atingiu seus olhos, colocando-o a nocaute. Um dos nossos assistentes aplicou-lhe um leve sedativo, fazendo que serenasse por completo. Envolvemos na sequência Dona Lucinda que ainda encontrava-se assustadiça, buscando acalmá-la. Solicitei para que um dos amigos aplicasse um passe fora do ambiente em que nos encontrávamos. Agora a decisão estava em minhas mãos. Como dirigente do grupo, não poderia deixar a situação como estava. Chamei os demais legionários para auxiliarem no afastamento daquelas entidades do local porque teríamos que voltar com Dona Lucinda após a reunião em nossa colônia. As entidades foram removidas para fora da casa onde fizemos preces e aplicamos passes energéticos, sabendo, porém, que a atitude do esposo de Lucinda as atrairia novamente para o seu convívio. Sabemos bem que é da lei, semelhante atrai semelhante. Retornamos ao ponto onde se encontrava Miguel e nossas 2 irmãs. Aproveitei para apresentar-me a Dona Lucinda e, em seguida, rumamos para o nosso veículo de transporte. Narrei resumidamente o ocorrido para o amigo, que me respondeu calmamente. Estava informado desta situação do alcoolismo do marido de Lucinda, que por sua vez, costuma acompanhar o marido em seus tragos habituais. Não costuma beber todas as noites, mas com regularidade nos fins de semana. São os alcoólatras de fim de semana. Espiritualmente possui certa lucidez, entretanto, utiliza de seu livre-arbítrio de maneira equivocada. Mas, independente de seus deslizes e acima de tudo, está o seu coração materno, que ama Vera e fará de tudo para que a filha seja bem encaminhada e atendida pelo amor de Deus, refletido na boa vontade de seus semelhantes. Encerrando a nossa rápida conversa, deu instrução ao piloto para partirmos. Capítulo 13. A reunião. Ao retornarmos à nossa colônia, Joana já havia tomado as providências necessárias para a reunião.
Estavam presentes parentes e amigos de todos os envolvidos no drama de Jaime, Vera e Rosângela. Acomodamo-nos em um dos amplos salões do Centro de Reencarnação, quando Joana convidou para a prece. Enquanto orava, pude constatar novamente, que do alto, luzes de cor azul prateada envolviam a todos, dando-nos a impressão de sermos abraçados por entidades superiores. Uma chuva de estrelas pequeninas caiu suavemente sobre nós e ao tocar-nos eram imediatamente absorvidas, nos energizando agradavelmente. Terminada a emocionante rogativa, Joana fez uso da palavra: irmãos em Jesus, a paz permaneça em nossos corações. Estamos reunidos para iniciarmos o exercício conjunto do amor, porque aprendemos com Jesus, que unidos somos mais fortes e efetivos no bem. O próprio Senhor não abriu mão da companhia de seus discípulos, ensinando com clareza que o trabalho em favor do semelhante, quando dividido, oferece oportunidade para todos que nele se envolvam. Unidos somos como um feixe de varas que juntas oferece resistência ímpar, sozinhas, são facilmente quebradas. Portanto, chamei-os aqui para que iniciemos nosso trabalho em favor de nossos queridos filhos, unidos no propósito de fazer o melhor para esses corações que se perderam na ilusão da dependência química. Sabemos do esforço que todos fizeram no sentido de dar-lhes a educação mais aprimorada possível, oferecendo caminhos voltados para o bem pessoal e do semelhante. Porém, apesar do investimento que todos nós realizamos em favor de nossos filhos amados, somos sabedores que cada um utiliza seu livre-arbítrio conforme decisão pessoal. Assim sendo, cabe-nos respeitá-los em suas decisões, mesmo quando temos plena certeza de que são opções equivocadas. Nosso Senhor, Criador da vida, demonstra-nos que sua justiça magnânima está exatamente em oferecer a cada um de nós a liberdade de escolha, com a consequente responsabilidade e revisões, se necessário for, na medida em que nos conscientizamos. Se acertamos, temos a liberdade de continuar na mesma trajetória melhorando resultados, crescendo interiormente. Se nos equivocamos, estamos aprendendo também, de maneira por vezes mais penosa. Porém, à medida que tomamos consciência dos nossos desacertos, oferece-nos a justiça divina, a oportunidade de refazermos aquilo que nos compromissamos equivocadamente. Não estamos aqui reunidos para apontar erros no processo educacional de quem quer que seja, nem tampouco para acusar este ou aquele, mas sim, auxiliar os que nos são caros para que em breve tempo possam trilhar caminhos novos com Jesus. Lembremo-nos que poderíamos estar na posição de nossos jovens, que por vezes, intimamente condenamos sem conhecimento de causa. Acreditamos sinceramente que os pais conscientes oferecem o que têm de melhor em seus corações para aqueles que amam, não cabendo culpas ou acusações de qualquer natureza, quando o filho ou filha venha a desviar do caminho, na busca de ilusão passageira. Exatamente por achar-me de consciência tranquila em relação à minha condição de mãe, de que procurei junto com o esposo querido fazer o melhor ao meu alcance, cabe-me antes de tudo, reconhecendo-me como irmã em Jesus daquele que um dia me foi presenteado como filho, posicionar-me neste instante não apenas como mãe, mas acima de tudo, como filha do mesmo pai. Logo, Jaime, Rosa acento circunflexo em Gela e Vera, são para nós os irmãos que se perderam no caminho, e como somos da mesma família universal, cabe-nos retornar para resgatá-los e conduzirmos-nos felizes ao regaço de nosso Senhor. Portanto, amigos, estou aqui para pedir que o coração de cada um esteja presente através de preces, fortalecendo a mim e ao meu querido esposo em nossa próxima jornada reencarnatória. Sabemos que será exigido um esforço considerável de todos nós para recuperarmos esses nossos amados que se equivocaram por um instante, mas tenho fé em Deus, em Jesus e também, na bondade de cada um de vocês aqui presentes, que o apoio do amor não nos faltará. Peço neste momento que Jesus nos sustente em nossos propósitos e que o Senhor da vida nos abençoe. Joana encerrou com a prece do Pai Nosso, levando-nos a refletir com suas palavras nos desafios que nos aguardavam, a todos, direta ou indiretamente. Pois no fim, o sucesso ou insucesso na vida, é responsabilidade de todos, porém, quando o insucesso ocorre, geralmente é imputado de forma cruel, somente para alguns. Capítulo 14. O retorno. Encerrada a reunião, nos preparamos para acompanhar as senhoras Cândida e Isabel,
avó e mãe de Rosângela e Dona Lucinda, mãe de Vera. Embarcamos no veículo que nos levaria até a residência de ambas e, durante o trajeto, tive oportunidade de conversar com Dona Lucinda. Posso fazer-lhe uma pergunta? Sim. Gostaria de saber o nome de seu marido. Chama-se Bartolomeu. Por que o senhor quer saber? Desculpe-me a indiscrição em abordar este tipo de assunto, porém, eu e meus amigos percebemos que ele costuma fazer uso de alcoólicos em demasia, não? Sim. Principalmente nos fins de semana e eu que não tenho muita força de vontade, com o estímulo que recebo, acabo bebendo também. Conheço muito bem essa história, Dona Lucinda. Lucinda, por favor. Lucinda, como estava dizendo, retornei ao plano espiritual, onde me encontro atualmente, como suicida inconsciente, através da dependência química no alcoolismo. Não diga. Sim. E necessitei de um longo tratamento, que incluiu, além da parte medicinal, a psicológica, a fluidoterápica e principalmente a evangélica, visando a minha reeducação de pensamentos e atitudes, pautada dentro do Evangelho de Jesus. Ainda hoje, mantenho uma medicação especial, para melhor controle frente à dependência. Sabemos bem que o dependente, antes de tudo é um enfermo, que não se liberta facilmente da enfermidade, porém, necessita lutar bravamente para evitar a reincidência. Não tinha essa visão tão clara, Orlando. Se você me permite a observação. Com certeza, entre irmãos não existe a necessidade de formalismo. Mas, como dizia, no início acreditava possuir controle absoluto da situação. No entanto, a dependência é enfermidade silenciosa, que vai ocupando espaço em nossa vida sorrateiramente. Você acredita que possa fazer algo pelo Bartolomeu e por mim? Ajudar-nos nesta questão tão delicada? Posso falar com o Miguel assim que desembarcarmos e verificar o que pode ser feito. Até porque, vamos precisar cada vez mais de sua lucidez no processo do desdobramento para nos assistir com a nossa querida Vera. Sem dúvida, Orlando. Como mãe farei tudo o que for possível pela minha filha e em breve tempo, sua e de Joana também. Ao desembarcarmos e conduzirmos as nossas amigas para os seus respectivos lares, tive oportunidade de iniciar uma conversa a respeito da situação de Lucinda e Bartolomeu. Narrei sucintamente os pontos principais da situação perguntando o que de efetivo poderíamos fazer. Orlando, disse-me ele, podemos levar todas as noites os nossos irmãos para um tratamento adequado em nossa colônia. Porém, compreenda que a vontade deles, principalmente de Bartolomeu, é imperante e que não podemos violentar o livre-arbítrio de quem quer que seja. Você já está apto para iniciar esta atividade sem o meu concurso pelo tempo de treinamento que você possui. Esta poderá ser sua primeira missão como dirigente. O que você me diz? Honestamente, Miguel, não sei se estou preparado. Orlando, sabe do conto espírita sobre um médico que queria estar muito bem preparado para poder atender seus futuros pacientes? Não. Pois bem, conta-se que um espírito, depois de conscientizado do tempo perdido em suas últimas reencarnações, retornou ao planeta em condições favoráveis para exercer atividade especial na área da medicina. Seu intento era ajudar o semelhante e procurar recuperar o tempo gasto em situações efêmeras. Teve infância e juventude feliz e depois de formado, o rapaz conheceu a doutrina espírita e percebeu que poderia trabalhar em favor do semelhante. Porém, não se sentia preparado, como profissional e como voluntário na seara do Cristo. Dessa forma, iniciou uma série de cursos extras na área médica, dedicou-se com afinco em seus estudos do Evangelho. Como vinha de família abastada, todas as suas necessidades estavam muito bem atendidas. Estudava de manhã até à noite. E quanto mais estudava, menos se sentia preparado para o trabalho. Sempre que recebia um convite para abraçar uma tarefa no centro, utilizando-se dos seus conhecimentos na área da medicina, desculpava-se informando que não estava à altura do compromisso. O tempo foi passando e um dia, um infarto do miocárdio ceifou-lhe a vida no corpo físico. Chegando ao plano espiritual, verificou que sua ficha de trabalho continuava tal qual estava quando houvera saído para a sua reencarnação. Em branco. Estudar e preparar-se bem é postura de quem compreende que a caridade exige discernimento para ser efetiva.
Mas é na prática dela que substituímos velhos conceitos e exercitamos o amor, transformando o homem velho em homem novo. O conto é simples, porém verdadeiro. Precisamos colocar nossas mãos em serviço confiando em Jesus, e com certeza Ele nos orientará onde nós poderemos ser mais úteis e melhores. Miguel, como se diz comumente, joguei a toalha. Você tem razão. Então, meu amigo, vamos embora porque o dia nos espera com muito estudo e acima de tudo, muito trabalho. Capítulo 15. O amor auxilia sempre. No intervalo do meu treinamento, liguei para Thalita, minha assistente na Legião de Jesus, marcando uma pequena reunião para aquele mesmo dia, após o expediente no hospital. Todos estavam presentes no horário acertado. Resumi a conversa que havia tido com Lucinda e as recomendações de Miguel. Faríamos uma tentativa de orientação a Bartolomeu, no sentido de conscientizá-lo a respeito de sua dependência no álcool, que parecia se aprofundar com o tempo. Por sua vez, Lucinda envolvia-se gradativamente na dependência, junto com o esposo que a estimulava sobremaneira. Caso deixássemos a situação sem nenhuma atitude de nossa parte, estaríamos faltando com a caridade, uma vez que tínhamos o conhecimento do problema, e ainda perderíamos a oportunidade de contarmos com o auxílio do casal no reencarne de Vera. Necessitaríamos de toda a ajuda possível e unir esforços para trabalhar por sua recuperação. Os legionários aqueceram ao convite e nos dispusemos ao trabalho, que seria iniciado naquela noite mesmo. Acertamos que sairíamos por volta da meia-noite, podendo com certeza encontrá-los dormindo e provavelmente desdobrados. No horário acertado, embarcamos no veículo que nos conduziria até a residência dos nossos amigos. Chegamos relativamente rápido e encontramos a porta da casa, em nossa dimensão, aberta para variar. Estava na sala, um dos espíritos que havíamos encontrado na noite anterior. Um sujeito magro e pálido, vestido de farrapos imundos. Quando nos viu levantou-se do sofá onde estava recostado, falando em tom ameaçador. O que vocês querem aqui? A casa nos pertence. Saiam imediatamente. Retirou uma faca da cintura e fez menção em atacar-me. Um dos legionários agiu rápido utilizando um neutralizador com descarga elétrica paralisando a pobre entidade imediatamente. Tratamos de acomodá-lo deitando-o no sofá, enquanto aplicavam-lhe um medicamento para tranquilizá-lo. Em seguida, fomos até o quarto do casal. Bartolomeu praticamente não conseguia sair do corpo físico, apesar do sono profundo. Notamos que a quantidade de alimentos ingeridos no jantar influenciava diretamente esta condição. Carnes e alimentos indigestos, principalmente para o horário noturno, haviam sido ingeridos em grande quantidade. Lucinda encontrava-se desdobrada e sentada ao lado da cama em uma poltrona. Ela nos reconheceu de imediato e veio em nossa direção saudando-nos. Orlando, pessoal, que bom vocês terem vindo. Muito obrigada. Olá, Lucinda, tudo bem? E o Bartolomeu? Estou bem, mas Bartolomeu exagerou nos assados, apesar dos meus pedidos para tomar cuidado com a saúde. Ele bebeu algo alcoólico hoje? Não. Ele só bebe nos fins de semana, quando tira o atraso. Ele gosta de muitas frituras e carnes assadas, principalmente as gordas. Temos um médico em nossa equipe. Vou pedir para que examine Bartolomeu e depois vamos tentar conversar um pouco, caso ele tenha condição de fazê-lo. Enquanto o médico faz uma avaliação sobre a saúde de seu esposo, por favor, faça-lhe companhia, está bem? Sim, Orlando, com certeza. Achei melhor para que ela não presenciasse a cena do companheiro que estava no sofá. Ao me aproximar, percebi que ele já tinha se acalmado, pelo efeito do medicamento recebido. Um dos legionários informou que ele já havia sido examinado pelo médico e que apesar da aparência, mantinha um bom nível de lucidez. Resolvi então, iniciar um diálogo. Meu irmão, meu nome é Orlando. Somos legionários de Jesus e viemos em paz. Como você está? Ele olhou-me desconfiado e respondeu. Que negócio é esse de me chamar de irmão? Vocês atiraram algo em mim e depois vêm me chamar de irmão. Perdoe por termos agido dessa maneira. Mas, lembre-se que você, sem saber do que se tratava, quis nos agredir com uma faca. Claro,
Vocês foram entrando sem mais nem menos. Invadindo a minha casa. Sua casa? Sim, é minha casa. Esses dois invadiram quando fui para o hospital. Morava aqui sozinho, até o dia que me senti mal e fui internado. Quando voltei, haviam invadido. Quanto tempo faz isso mais ou menos? Uns 5 anos. Aí conheci mais 2 amigos que estão tentando me ajudar a expulsar esse casal de invasores do meu lar. Porém, está difícil. Nesse instante, solicitei a um dos legionários que tinha a faculdade da vidência extremamente apurada para buscar informações no subconsciente do companheiro necessitado. Em instantes informou que ele houvera sido o dono anterior do imóvel e com o seu desencarne, os filhos que herdaram a residência, resolveram alugar para Bartolomeu. Seu nome era Rui e havia enviuvado 5 anos antes do seu desencarne. Tinha registros em sua memória que demonstravam que sua esposa já havia tentado retirá-lo dali inúmeras vezes. Acredita ele ver o fantasma dela por não perceber que se encontra desencarnado. Os associados a ele são espíritos que também ignoram sua situação e vivem pelas redondezas. Não são criaturas más, apenas ignorantes. De posse dessas informações, resolvi tentar outra abordagem. Como é o seu nome? Rui. Por quê? Gostaria de conversar com você tratando-o pelo seu nome. Você o que é? Médico? Não, mas temos um médico aqui conosco que poderá auxiliá-lo. Você gostaria de falar com ele? Não sei, será que eu estou precisando de outra internação? Percebi que ele era um tanto preocupado com a questão de sua saúde e poderia ser o gancho que eu precisava para assisti-lo convenientemente. Talvez uma internação não seja necessária, mas um repouso em uma clínica pode fazer muito bem a você. Acho que você está um pouco abatido, ou é apenas minha impressão?